Olá, pessoal. Eu sou Luísa da Silva, sou a host do podcast Ecos do Tempo, um projeto da JCI São Bento do Sul que tem como principal objetivo trazer à tona assuntos sobre patrimônio e conservação. Esse projeto ele é subsidiado por um edital, que é o edital de apoio à cultura Arno Fendrich, aqui de São Bento do Sul. E eu então faço a mediação e a intermediação com os nossos super convidados que nós temos aqui para tratar de assuntos sobre patrimônio e conservação. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial falando sobre o patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Como vocês puderam acompanhar os episódios anteriores, nós tivemos também outros profissionais, outras arquitetas e historiadoras trabalhando com a gente nesses assuntos que são tão importantes aqui para a nossa área. E hoje a gente está aqui com a professora Ionada Alonso. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Agradeço o convite de poder estar com todos. Obrigada. Professora Ioná, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Como eu comentei, o nosso tema principal é patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Eu gostaria que a senhora pudesse se apresentar para a gente, até para entender como que se conecta o tema, também a sua formação e sua profissão. Certo. Bem, eu acredito que todo profissional da área do turismo, independente do segmento que ele for atuar, ele acaba tendo uma relação de pertencimento com o local, com aquilo que tem a ver com a identidade dos lugares, aquilo que o nosso saudoso professor geógrafo Eduardo Yazgi falava, com a alma do lugar. Então, nós, a partir do momento que ingressamos para essa carreira, a gente acaba construindo essa relação de aproximação e de olhar mais atencioso com essa temática. Eu iniciei a minha trajetória profissional na área há 30 anos atrás, dentro do serviço público, na Secretaria de Turismo do município de Joinville, onde naquele momento já estava como acadêmica, curso de Turismo e Hotelaria na Univale. E ao longo desse percurso, então, já na Prefeitura de Joinville, transitei por alguns projetos, por algumas demandas aqui da comunidade local, nessa relação de turismo e comunidade, turismo e patrimônio. E, especialmente no ambiente acadêmico, eu terminada a minha graduação, eu fiz o meu mestrado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa de turismo e lazer, e lá eu pesquisei os museus como atrativo turístico, e foi uma pesquisa que abrangeu um pouquinho mais o meu olhar no âmbito do estado de Santa Catarina, foi uma pesquisa aplicada a todos os museus presentes no estado, naquela altura da pesquisa. Essa pesquisa foi desenvolvida entre 2000 e 2024, tentando analisar um pouquinho dessa função dos museus como atrativo turístico. E logo depois o meu doutorado, eu fiz meu doutorado fora do Brasil, para tentar ter um pouquinho um olhar também mais global e trazer um pouquinho das discussões que estão no campo da ciência do turismo, no escopo de outras dimensões de discussão, de outros fóruns de discussão, onde a minha pesquisa foi voltada para a área de turismo de eventos, espetáculos, e o turismo cultural na relação, especialmente dos eventos, aonde me proporcionou uma leitura um pouco mais ampla em relação às políticas públicas voltadas para esse segmento cultural, mais especificamente para os eventos. E ao longo, então, dessa trajetória, tudo isso se uniu ao trabalho na universidade. Eu estou na Univille, aqui na Universidade da Região de Joinville, já há 20 anos, trabalhando nessa relação em pesquisa, em ensino e extensão, na relação do turismo com o processo de desenvolvimento local e regional e na sua contribuição nas políticas públicas dos destinos, mais especificamente aqui com foco no município de Joinville.
Que bacana, professora. E essa sua trajetória, né, tanto acadêmica como profissional, realmente traz para a gente uma base muito boa de conversa, porque conheci, né, a professora também através do mestrado que eu fiz na Federal do Paraná. Depois de alguns anos já formada como bacharel em turismo, e me lembro muito bem de um evento, né, da Amptour que a gente participou, e eu achei muito, muito bacana a condução, né, que a professora Ioná fez de um workshop, porque sempre existe essa questão ainda muito delicada entre teoria e prática, entre universidade e mercado, né? Então, assim, como profissionais da área, a gente sempre tenta trazer e vincular muito esses dois, que não deixa de, na universidade, ser a pesquisa e a extensão, né? Eu acredito que unir esses dois seja, assim, muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu entendo que a extensão, o ensino faz parte da formação nossa, a partir do momento que a gente entra na universidade. A maioria dos estudantes, quando eles ingressam num curso, eles vêm com o sonho de uma profissão, né? De estar ali, se formar e dar seguimento numa carreira profissional. Mas o viver o espaço universitário te permite ampliar ainda mais essa tua formação, no sentido de se ter o quê? Uma formação integral, que ali, aquilo que você está adquirindo em termos de conhecimentos, sejam eles teóricos, técnicos, científicos, né, em vivências junto à comunidade. Então, que é o papel que a extensão universitária Sim. ela desempenha. Então, eu acho que assim, o estudante, quando ele ingressa na universidade, é tão extraordinário quando ele se permite também viver essas experiências por meio de práticas que a universidade ela proporciona nessa relação muito próxima com o público que ele vai se relacionar no Sim, término da sua faculdade, sim. né? E consequentemente na oportunidade que se tem de desenvolver pesquisas, investigações que vão gerar outros impactos aí à sociedade. Uhum. E já conectando com essa sua resposta, professora Ioná, eu gostaria que a senhora trouxesse aqui para a gente, assim, alguma experiência, algum caso prático, alguma boa prática nessa trajetória, né, de alguns anos aí à frente desses projetos, dessas pesquisas, do que são os principais desafios e oportunidades na valorização desses patrimônios imateriais? Porque quando a gente fala em patrimônio material, fica muito fácil para quem nos ouve e assiste imaginar, né? O material sempre é mais fácil, ele é tangível, eu pego, eu sinto ele. Agora, o imaterial, ele muitas vezes não é muito compreendido. E quando a gente fala sobre saberes e fazeres, né, da comunidade, sobre culturas, o imaterial ele está muito vinculado a isso. Então, o que a professora pode trazer de algum exemplo, né, que foi muito desafiador, mas também lá na frente surgiu muitas oportunidades a partir dessa valorização desse patrimônio imaterial vinculado muito a essa cultura que a gente tem. Eu acho que, se primeiramente, quando a gente se fala em patrimônio material e, e essa aproximação do patrimônio imaterial para o turismo e para o desenvolvimento de um destino turístico, um dos grandes desafios que eu acredito que não é só nosso, isso é um contexto geral, é essa certa, muitas vezes, padronização que se estabelece para que se tenha um nível de qualidade do serviço turístico para poder receber os visitantes. E isso faz com que, muitas vezes, algumas comunidades elas percam um pouquinho da sua identidade, elas perdem aquilo que é Sim. genuíno dela. Por quê? Porque tem um manual, precisa seguir, esse protocolo praticamente tem que seguir para o atendimento ou para uma determinada prestação de serviço. E um exemplo muito prático que a gente tem é a legislação sanitária que nós temos no Brasil. Né? Vou pegar o exemplo do Brasil para não ir muito longe. Né? Hoje nós sabemos que muitos dos saberes e fazeres que estão nas práticas gastronômicas implicam no quê? Naquele preparo que é no fogão a lenha, que está lá no ranchinho, né, da casa em Chaimel ou em algum outro espaço, que hoje está fora das regras sanitárias. Sim. Né? Então, eu lembro de situações que nós nos deparamos aqui no município de Joinville, em período de alta temporada, de alta visitação de propriedades terem sido
autuadas pela vigilância sanitária porque não obedeciam essas regras. Então, olha, então a questão é construir um bloco de concreto cheio de azulejo, todo fechado, né? Que aí sim, aí você pode fazer a prática. E aí, cadê o elemento que tem a ver com a identidade, Sim. com as histórias, com aquele cantinho que é o cantinho da família, que se reunia para, né, contar suas histórias, poder produzir a bolachinha, o pão, enfim. Então, eu acho que assim, nós temos alguns desafios nesse sentido, né? Porém, nós vamos pegar aqui agora o escopo nosso aqui do estado de Santa Catarina. Nós temos assim alguns exemplos que serviram de inspiração para muitos outros destinos no Brasil e até fora do Brasil. Vou pegar o exemplo aqui de Joinville da Estrada Bonita, né? A Estrada Bonita que virou um roteiro de turismo rural, foi um dos pioneiros no Brasil na década de 90 e eu acompanhei esse processo na época quando eu ainda estava como turismóloga junto à Secretaria de Turismo aqui de Joinville. E aquele desenho que teve um acompanhamento muito próximo do município de Joinville, do Conselho Municipal de Turismo, dos atores aqui locais, para fortalecimento desse roteiro, ele serviu para que essas comunidades, as comunidades que são residentes ali, não aqueles que vieram depois, mas aqueles que são residentes daquele lugar, tivesse uma valorização daqueles saberes e fazeres, como é o exemplo do melado, que é produzido ali na Estrada Bonita, como é exemplo os pães caseiros que são produzidos, as bolachinhas de Natal que são produzidas, desse um ressignificado àquelas famílias em permanecerem nesses espaços. Porque é algo que a gente sofreu também ao longo de um determinado período da história, dessa certa marginalização de quem vivia na área rural. E principalmente uma cidade como Joinville, que tem uma identidade industrial muito forte, né, que foi construída, a sua base econômica, ela vem da indústria, então era extremamente desafiador fazer com que o homem permanecesse no seu espaço rural, tendo uma valorização nesse sentido. Então, o projeto da Estrada Bonita, que iniciou lá no início da década de 90, ela serviu para fortalecer essa identidade a esses residentes dessa localidade e posteriormente serviu como uma referência no Brasil e para tantos outros destinos, né, com esse propósito que nós chamamos de turismo de base local, né, ou turismo comunitário, como também em alguns contextos, né, ele é conceituado. É muito interessante essa questão da vigilância sanitária, né? Trazendo um exemplo muito prático que muitas vezes as pessoas passam desapercebidas quando a gente começa a fazer esse trabalho na comunidade, né? De ativar a governança, de trazer o desenvolvimento endógeno, que é aquele, né, realmente dos atores que estão lá, não aqueles que vêm de fora, e como é percebido isso pela legislação. Então, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Claro que, né, se não tivesse, talvez a legislação sanitária seria um problema maior, mas com ela, sim, também, caso a caso, a gente teria que analisar. Então, isso é muito bacana de trazer, mas também essa questão dessas oportunidades de valorização, como é esse projeto, né, essa Estrada Bonita, que, além disso, né, de roteirizar essa parte, né? Também tem outros exemplos, como agora, né, Caminhos do Piraí, Caminhos de Dona Francisca, né, que são outros exemplos que a gente também pode trazer aqui para o pessoal. E outra questão, professora Ana, como que a senhora vê, de que forma que a senhora vê que o turismo ele pode contribuir com uma educação patrimonial, não só do morador, daquela pessoa que trabalha com o turismo, mas também a gente sempre fala que os nossos turistas precisam ser educados, né? Precisam ser capacitados, porque sempre o cliente do turismo é o turista, mas quando ele chega nos nossos destinos, às vezes ele chega sem entender muito bem o que ele está fazendo ali. Falta, às vezes, um pouco mais de informação turística para ele. E qual que é, então, essa capacidade que o turismo tem para contribuir para essa educação patrimonial? Certo, Luísa. Hoje a gente vem até numa discussão, ela é bastante
ela é recente no âmbito da academia, que é o trazer o que a gente chama do turismo de experiência, Uhum. né? Que as pessoas elas tenham a possibilidade de sentir os lugares e fazerem parte. As pessoas elas não querem mais o ser humano, né? Eu, não, Sim. eu tenho algumas terminologias que eu, né, nesses meus 30 anos aí de trajetória na área do turismo, elas, né, tem algumas terminologias que eu tenho procurado mudar, Uhum. trazendo um pouquinho a essência do que é as pessoas quando elas saem da sua casa, do seu conforto, do canto seguro que se tem para viver outras experiências, Sim. né? E uma delas, assim, que parece meio estranho que eu vou falar, mas, assim, a própria palavra turista. A Uhum. palavra turista, ela traz consigo uma energia, assim, que parece, né, que é aquela pessoa que vai para explorar um lugar Sim. e, ao mesmo tempo, economicamente, ela precisa ser explorada. Uhum. Uhum. E tem algumas literaturas que trazem uma discussão nesse sentido, e isso é uma coisa que vem incomodando nos últimos anos, no contexto até nas discussões, nos fóruns de discussão, né, de acadêmicos do turismo, esse olhar mais humanizado quando se fala, né, do turismo, ele como um fenômeno e não Sim. como uma um setor de desenvolvimento Sim. econômico, como é visto em muitos contextos, né, na sociedade, principalmente na discussão do desenvolvimento das cidades. Ver Uhum. o turismo como, né, um vetor econômico, como uma palavra que assim, né, até um arrepio, a indústria do turismo, Sim. algo que, né, para nós, esse contexto, a gente não consegue enxergar o turismo como dessa maneira. Uhum. O turismo é um fenômeno que ele faz com que as pessoas elas deixem o seu espaço, o seu lugar seguro para viver outras experiências. E a partir disso, elas vão voltar transformadas. Elas vão voltar com outro olhar, com uma capacidade de compreensão maior dos lugares e das pessoas. E isso resulta o quê? Uma capacidade até de tolerância, que eu acho que está faltando até na humanidade. Uhum. Então, a gente tem trabalhado muito no conceito quando se fala desse movimento das pessoas circularem, né, como um viajante. E um viajante, quando a gente fala o termo viajante, vem muito naquela questão na busca de um sonho, Uhum. na busca de encontrar algo maior, algo transformador. E um viajante, ele não precisa ser necessariamente só o turista do conceito que vem lá da Organização Sim. Mundial do Turismo, que é aquela pessoa que se desloca por um período superior a 24 horas e que vai ter, né, um certo uso, né, e consumo dos lugares que vai aí gerar indicadores para a atividade turística. Uhum. Um viajante pode ser uma pessoa que ela está aqui em Joinville e ela vai ter uma experiência lá na Estrada Bonita, vai querer ficar lá, vai querer sentir e retornar para sua casa transformado daquela experiência, né? Então, eu acho que assim, o ambiente acadêmico, a universidade, ela hoje, ela vem com essa discussão de contribuir ainda mais para esse olhar do turismo como um agente transformador das pessoas, no sentido de que ela pode, a partir dessas experiências, se tornar uma pessoa muito mais resiliente, uma pessoa com uma capacidade ainda maior de compreensão das coisas, dos lugares. Então, a universidade, a universidade, os fóruns que a gente tem debatido, discutido, vem trabalhando muito nesses elementos, nessa construção desses conceitos, né, a partir desses insights, ainda mais no momento que a gente vive na sociedade hoje de overtourism, como Sim. chamam, né? Uhum. Pulsa do turista, meio que Uhum. uma rejeição de que as pessoas venham nos meus lugares e, né, e dominem os meus espaços. E também no momento que a gente vive de grandes crises, crises sociais, políticas, né, dos blocos que nós temos aí, né, no nosso no mundo, né, que fazendo com que as pessoas estejam numa condição de construir muito mais muros do Uhum. que pontes, que Uhum. era o que, né,
preconizou no contexto social. Sim. Né?